Vamos orar aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pela sua bondade. Nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E te damos graças, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. E podermos estar na tua presença mais uma vez, já na quase tarde desse dia. Pedimos a tua bênção sobre esta programação e também a cada pessoa que vai estar nos escutando, a cada pessoa que vai estar ouvindo, Senhor. Sabemos que muitos estão aí, Pai. Então abençoa-os, ajuda-os, por favor, pois nós dependemos do Senhor, nós não podemos viver sem Ti. Quero te pedir por essa irmã, Senhor, do Grupo Alfa, da Rádio Alfa, que pediu oração. Ela não passou o nome dela, mas o Senhor a conhece. Ajuda ela, Pai, por favor. Tem misericórdia da tua filha. Essa irmã, Senhor, que está no grupo da Rádio Alfa, ela não disse o nome, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe da necessidade dela. Mas, como filhos que somos teus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia dela, seja na área que for, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, as tuas mãos de misericórdia, de amor, e que o Senhor venha dar, Senhor, a solução na área do problema da minha irmã neste momento. Paizinho santo e querido, nós te pedimos estas bênçãos e o fazemos no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, você que está comigo aí através da sua Rádio Alfa Internacional, eu sou o pastor Elias Corrêa, né? E como já disse para vocês, é simplesmente você digitar aí radioalfainternacional.com, assim como você vê aí, e vai estar me assistindo agora ao vivo, ok? Ou então pelo Facebook, Elias Corrêa. Um abraço, fica na paz do Senhor e aqui damos seguimento. Muito bem, eu orei também pelo WhatsApp, né? Então minha irmã vai com certeza... agora puseram o nome dela aqui, mas aí já orei. É a irmã Adriana, né? Irmã Adriana, tá aqui. Bom, vamos ver o que acontece aqui. Nós, nessa manhã, já início de tarde, nós vamos dar seguimento à parte do seminário. Vamos dar dois slides mais que temos aqui. Porque na semana passada, nós falamos um ponto muito interessante aqui. Nós falamos sobre nunca subestime a importância da comunicação, mesmo sabendo que ela toma grande parte do nosso tempo. E isso está gravado, está no YouTube, isso também já está no Facebook. Você entra lá e ouve o que nós falamos. E hoje nós vamos estar falando outro ponto muito interessante. Esse ponto é um ponto que eu percebo nas pessoas muitas vezes, né? Como lido com muitas pessoas, às vezes eu percebo isso aqui, que as pessoas né, não põem interesse. E isso tem ocorrido, inclusive, dentro dos templos, nos cultos. E tem sido, na verdade, não muito agradável. Inclusive, às vezes o pastor está pregando, né? O pastor está ministrando, e a pessoa não está pondo atenção. Está distraída com o telefone, com a criança, enfim. Fazendo qualquer outra coisa, mas não está pondo atenção, não tem interesse na pessoa que está falando. Isso tem se tornado hoje um grande problema, porque nós atuamos conforme nós somos, né? E como líderes, nós não podemos continuar com uma falha desta natureza, porque é uma grande falha nossa. Nós não podemos. Na verdade, não podemos. Então o que acontece? Nós precisamos aprender a ter um sincero interesse em quem está falando. Normalmente tem pessoas que quando você fala com ela,
ela está distraída, olhando para outras coisas. E você está falando como se estivesse falando sozinho. E eu não gosto disso. Né? Eu não gosto disso. É uma das coisas que a mim me incomoda. Que a mim me incomoda. Eu falar com uma pessoa e, na verdade, ela está dando para outra. Ela fala, estou falando com você, poxa, presta atenção. Quer dizer, a pessoa fala, estou escutando. Não, tudo bem, está escutando, mas está distraído. Quer dizer, é um escutar pelas metades, né? Pela metade, porque não existe você escutar uma pessoa sem olhar para ela. Seja do jeito que for que a pessoa está falando, você, na verdade, você teria que estar, né, escutando, né? Essa que é a verdade. E então, é muito importante, você que está exercendo um cargo de liderança, seja na família, seja na escola, na igreja, no trabalho, seja onde for. Porque às vezes as pessoas conversam, vão falar com um filho, ou um filho vem falar com os pais, e o cara está ocupado, e a mulher está ocupada, e o filho está falando, e ele se sente desprezado, ou ela. A mesma coisa é você. Quando você vai falar com seu filho e não presta atenção em você, você briga com ele. Ele fala, olha aqui para mim, eu estou falando com você. Não é assim? Então, imagina você falar com uma pessoa, perdão, com um liderado, e ele não dá a mínima atenção para você. Ou o liderado vem falar com você, você não dá a mínima atenção para ela, pessoa. Quer dizer, é um negócio até faltando educação nisso. Falta respeito. Né? Se você não pode conversar muito, mas o pouco que você puder, você deve dar atenção. Você deve, na verdade, estar dando atenção a essa pessoa. Né? Mesmo que seja por pouco tempo. Mas você não pode deixar de pôr atenção na pessoa que está falando. E principalmente olhar na pessoa. Não estou dizendo que você deve ficar encarando a pessoa. Né? Ninguém gosta também que você fique. Não é necessário. Você olhou para a pessoa, ok. Então a pessoa está se sentindo bem, porque você está dando atenção no que ela está falando. Né? Eu, por exemplo, não posso reclamar isso de vocês, porque eu não vejo ninguém. Mas você está me vendo aí. E você vê que eu estou olhando para você. Aonde você está. Eu estou aqui. Não é assim? Claro. De vez em quando eu tiro o olhar, porque eu tenho que olhar aqui para o computador, para ler o que eu estou falando aqui. Agora, presta atenção nisso aqui. Eu quero que você preste atenção no que vamos colocar. A foto está aí. Né? A pessoa está falando e a pessoa está parada olhando. Né? Agora, você imagina eu falando com você aqui e assim, ó, como eu estou aqui. Mas então, sabe o que acontece? Se a gente... Você vai falar, rapaz, que fala de respeito é esse? Pô? O cara está falando com a gente aqui, mas está no telefone. Você vai reclamar. Não é assim? Então você veja como nós, muitas vezes, atuamos equivocadamente. Como líderes. Seja na área que for. Não importa onde você está. Seja na área que for. Nós atuamos muitas vezes desta forma. Muitas vezes um filho vem falar conosco, a gente fala, não, pelo amor de Deus, agora não. Não, dá o tempo. Dá um tempinho, ou escuta, presta atenção, olha para ele ou para ela. Talvez para você não é um momento legal, mas para aquela pessoa é um momento importante. E as pessoas gostam de se sentir importante. Gostam de se sentir importante. Agora, veja bem atenção. Porque tem pessoas que falam assim, presta atenção. Eu não gosto daquela pessoa porque aquela pessoa não gosta de mim. Você já ouviu falar isso? Muitas vezes. Então, você presta bem atenção. Porque nós geramos situações onde as pessoas não se sentem bem conosco. Não se sentem bem com a nossa presença. Por quê? Ah, mas eu sou crente. Tudo bem, ok. Jesus não agradou todo mundo. E era um homem puro, santo. É a forma que você se expressa. É a forma que você trata. Jesus foi rechaçado porque ele falava a verdade. Ele tocava na ferida das pessoas e as pessoas odiavam ele. Era descoberto o pecado. Mas muitas vezes a gente chega com arrogância, não dá importância, né? Se sente superior. Isso não é bom. As pessoas se sentem mal, porque você não consegue cair na graça da pessoa. Você não consegue. Porque, veja bem, é o que está escrito aqui, cair bem aos olhos
dos demais, cair bem aos olhos dos demais, é o início da habilidade de comunicar-se. Quer dizer, se você chega e você caiu bem àquelas pessoas, você vai poder falar sem problema, porque eles vão te ouvir. Você está me entendendo? Porque se você chega, de uma certa forma, e não caiu bem aos olhos daquelas pessoas, eles não vão querer te ouvir. Vão dizer, essa pessoa não me caiu bem. Acontece comigo. E às vezes não é nem pela forma que a pessoa quis falar, é pela forma que a pessoa está atuando. Esse que é o problema. Pode ser até uma boa pessoa, mas da forma que a pessoa chegou, da forma que a pessoa se pôs, não quero ouvi-la. Passa com todo mundo. Parece que nos ofendeu. Parece que não foi nada agradável. Parece, né, que o que aquela pessoa fez foi algo muito grave. Né? Aparentemente para aquela pessoa que você fala assim, não, você fala assim, não, eu não vou escutar essa pessoa. Né? Ela não sabe, às vezes, pela ignorância, que ela atuou de uma forma equivocada. E não caindo bem aos olhos dos demais, ninguém vai querer te ouvir. Então nós temos que parar bem para pensar nisso. Chegar simplesmente como uma pessoa normal. Né? Uma pessoa normal. Não precisa tirar diplomas, dizer quem você é, o que... Não. Né? Você chega tranquilamente e seja agradável. As pessoas falam, pô, essa pessoa é legal. Então você começa a falar, as pessoas vão sentir interesse em te ouvir. Disposição para te ouvir. Do contrário, não vão. E aí é uma grande falha, né? Que surge naqueles que estão falando. Aí você vai falar, a pessoa não te vai dar atenção, você vai se aborrecer. Então são pontos muito importantes para cada um daqueles que estão hoje militando dentro de uma liderança, seja onde for, não importa. Ok? Outro ponto muito interessante que eu quero compartilhar com você, e isso aqui é sério, porque nós vivemos numa sociedade, né, onde existem diferentes tipos de pessoas. Existem pessoas ricas, existem pessoas milionárias, existem advogados, juízes, pastores, padres, papas, enfim, existe vários tipos de pessoas. Existe pobres, sem cultura, existe, está aí. E ter habilidade para comunicar-se com todas as classes de pessoas, isso também é uma tarefa nossa, principalmente aquele que está liderando. Eu já tive a oportunidade de conversar com gente de alta posição, como também tive a oportunidade de conversar com pessoas que não tinham nenhum tipo de posição, nenhum tipo de nível, nem educacional. Mas sem dúvida nenhuma, eu procurei ser o mais agradável e comunicar-me normalmente. Porque quem que não gosta de escutar histórias? Você chegar numa pessoa, por exemplo, do campo, essas pessoas simples do campo, eles começam a te contar as histórias, eu gosto de ouvir. Também, sem dúvida, eu gosto de ouvir um cara que é formado, um médico, falar, eu também gosto. Que vai contar das experiências, é muito bom. Mas nós temos que saber como falar com essas pessoas. A forma que você vai se expressar para falar com essas pessoas. Não é a mesma de você falar com uma pessoa que não tem formação do que falar com uma pessoa com formação. Existe um nível diferente. São pessoas iguais, porém com níveis diferentes. Então a forma de você tratar um não é a forma de você tratar o outro. Você pode tratar a pessoa mais simplesinha de tu. Porque tu, né? Como no português, tu, né? Sendo que para uma pessoa que já tem um pouco mais de instrução, um pouco mais um grau de conhecimento, jamais você vai poder chegar para uma pessoa dessa e falar tu. Porque a pessoa vai dizer, pô, a pessoa não me conhece, com que intimidade é essa que ela está falando para mim? Não vai se sentir bem. Então, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos desenvolver isto. Que nós temos que saber para qual tipo de pessoa
colocar os pronomes, os verbos, sem ofender a pessoa. Por exemplo, aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, aqui você não chega num oficial e chega assim, ô meu, escuta aí. Não, você não chega assim. Primeiro que ele vai te repreender. E normalmente ele não é um oficial, como a gente quer dizer, oficial com patentes. Não. É um oficial porque nos Estados Unidos a palavra officer é dado para eles. Eles também são chamados de officer. É um oficial, um officer. Então você chega para ele, excuse me, sir. Ou sir, senhor. Depende. Excuse me, officer. Ou excuse me, sir. Quer dizer, é uma forma. É um homem como nós. Porém, ele está numa posição que ele merece o nosso respeito. Ele é uma pessoa que merece ser tratado de uma outra forma. Porque as pessoas hoje, o que acontece? Elas entram como se nada tivesse acontecendo. Elas falam como se nada tivesse ocorrendo. Entendeu? Elas falam, elas não estão nem aí. Falam mesmo. E nós temos que aprender que não se trata uma pessoa igual às demais. Eu não vou tratar um juiz, né? Um homem que tem uma autoridade, né? Um delegado, da mesma forma que se trata qualquer outra pessoa. Não se pode. Lamentavelmente não se pode. Né? Não se pode. E isso tem se tornado um problema dentro da liderança. Inclusive a gente observa hoje que pessoas mais jovens hoje, elas não sabem como lidar. Foi como o pastor Luiz falou aqui. Às vezes você está trabalhando como líder de alguma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, na liderança, ela tem pouca idade. Mas não importa. Entendeu? Não importa. Não importa a idade. O que importa é a posição que a pessoa está. E nós precisamos saber falar com essas pessoas. Comunicar-se com essas pessoas. E às vezes a gente não sabe. Você olha aí, vários tipos. É a mesma coisa que eu aqui trato as pessoas, trato diferente. Porque eu trato com gente de várias partes do mundo. E eu não trato todo mundo igual, porque não dá para tratar todo mundo igual. Aqui ninguém é igual a ninguém. Essa aqui é a verdade. Nós temos que tratar as pessoas de acordo com como elas são. Então, o linguajar, a forma de falar, ela não é a mesma. Para um campesino, uma pessoa do campo, você tem uma forma de falar. Com um homem que já é mais elevado, você vai ter uma outra forma. Um engenheiro, um doutor, um médico, né? Você vai um advogado. A não ser que você tenha intimidade com a pessoa. Se você tiver intimidade com a pessoa, maravilha. Você pode chegar para a pessoa e dizer para ela, sim, claro. Você pode chegar para ela e brincar com ela, como acontece comigo às vezes. Às vezes eu brinco com as pessoas. Brinco com as pessoas sim, mas com respeito. Mas não uso aquela formalidade, aquele negócio, sabe? Por quê? Porque você tem intimidade. Agora, existe uma forma para se falar. Eu, por exemplo, me lembro de um caso que aconteceu quando eu morava em Las Vegas. Um camarada chegou lá, estava na corte, e o camarada chegou lá e falou o seguinte, falando com o juiz pegou e deu-lhe uma dura. Ele estava dizendo para o juiz que foi multado, que ia baixar a multa, porque ele passou num farol vermelho, mas o farol estava com problema. E ele quis explicar para o juiz, e ele falou para o juiz assim, olha a expressão que ele usou, ele disse, escuta, falou para o juiz. Eu nunca vou esquecer disso. E o cara era um cara novo, era mais novo que o senhor, mas ele estava com uma bata preta. Ele não era qualquer um. Ali ele não era qualquer um. Ele se levantou assim na cadeira, botou o dedo assim apontando para baixo, que fica mais alto, e falou para o cara, escuta você. Falou para o juiz, o juiz. Olha, escuta você. Falou para ele. Chamou um oficial que estava ali, um policial, e mandou algemar o cara. Por quê? Porque a forma que se expressou, nós não podemos nos expressar com qualquer um da mesma forma que se expressa. Né? A gente também tem um pouco de polimento na nossa educação, no nosso conhecimento, e fala, principalmente nós que somos líderes. Principalmente nós que somos líderes. Né? Agora, tem gente que gosta de fazer isso por interesse. Não, eu trato porque é forma de educação. É uma forma de educação. De você chegar para a pessoa e você tratar a pessoa com educação. Você entendeu? Então,
ter habilidade para comunicar-se com todas as classes de pessoas. Tanto faz ser um campesino, um japonês, qualquer um, e você tem que saber conversar. No passado, eu me lembro que quando eu chegava no meu pai, ou na minha mãe, eu chegava e falava: mãe, a senhora, pai, o senhor. Hoje, não é assim. Esse nível de educação, esse nível de respeito, porque é respeito também, veio caindo. E hoje, é você, é tu, é qualquer coisa. Já não existe, mas então é uma forma que nós estamos perdendo. Só que na liderança a gente não pode perder isso. Não se pode perder. Existem padrões que não se pode perder em certas áreas da vida. Se perdeu na família porque quisemos que perdesse. Eu não sou de acordo. Sinceramente não, porque tem que se manter um respeito, uma forma. Você tem uma posição elevada. Na família, se é pai, se é mãe, principalmente. Eu até hoje falo com meus tios. E trato eles com muito amor, com muito respeito. Tio, pô tio, e o senhor, tio? Aí eles falam: pô, senhor, pô. Então, mas já é o costume. A gente não pode perder isso. É a forma de se expressar. Porque, veja bem, um bom comunicador tem a capacidade de fazer as outras pessoas sentir-se cômodas. Isso é importante. E que mais? Encontrando um meio de relacionar-se com pessoas de todos os níveis de educação e classe social. Tem pessoas que falam assim: ó, você precisa falar com fulano. Eu não vou lá, não. Mas por quê? Não, pô, o cara é fulano de tal, não sei o quê. E daí? É que a pessoa não está preparada. A pessoa não se sente capacitada na forma de falar. E fica temerosa. Mas quem é um líder, está liderando. Porque quem está liderando, às vezes tem que falar com vários tipos de pessoas, meu. Principalmente se é um pastor, vai falar com um juiz, vai falar com um advogado, vai falar com um deputado, vai falar, enfim. Tudo somos iguais como pessoas, sim. Mas existe uma diferença, uma classe social que muda. Por exemplo, quem é Deus? Deus é o nosso Pai, é o Criador do Universo. Deus nos deu vida. Eu não posso chegar diante de Deus de qualquer forma. Ele é Deus. Ou de Jesus, ou do Espírito Santo. São autoridades máximas. Autoridades máximas. E nós temos que venerar. Esta tem que ser a verdadeira veneração ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Com uma autoridade você venera, mas é uma veneração pequena. A Vossa Excelência, né? Essas coisas. Então, se usa para manter o respeito, para manter a ordem. E eu vejo que hoje a coisa está feia, viu? A coisa está feia. Não me interessa. Eu acho que se existem padrões, temos que seguir os padrões. E não tem para onde correr, não. Seguir os padrões estabelecidos. Porque se nós não seguirmos os padrões estabelecidos, vira bagunça como vemos hoje, já não existe mais respeito de nada com ninguém por ninguém. Então, dentro da área da liderança, nós não podemos perder isso. Não podemos perder. Então, é muito importante ter habilidade para comunicar-se com todas as classes de pessoas. Como assim? Nível social, educacional. Temos que saber. Nós não vamos chegar para uma pessoa, um doutor, porque nós fomos, ou porque nós fomos, ou porque nós foi. Você pode. Feio, né? Mas tem gente que não sabe falar. E fala assim. Nós fomos. Não existe isso. Né? E se a gente não pode chegar para uma pessoa, a gente sente intimidade, e chamar ela de você ou de tu. Né? É de senhor. Mesmo que a pessoa não ache que é muito legal para ela, a não ser que ela fale: não precisa me chamar de você, de senhor. Aí a outra então chama de você. Que é o intermediário de tu e o senhor. Então nós não podemos, porque no espanhol é diferente isso. No espanhol só tem duas, ou é tu ou é usted. Em português temos o você, o tu, e temos também o senhor e a senhora. Então presta atenção no que eu estou te falando. Para amanhã,
você não passar perto dentro da área da sua liderança. Ok? Muito bem. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre algo muito importante que você vai estar conosco aqui, se Jesus não voltar, claro. E são 3 slides. Vamos falar sobre contato visual com a pessoa que se fala. Tá bom? Não se esqueça, nas próximas semanas vamos estar falando isso. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade. Abençoa meus irmãos, meus amigos, cada pessoa que nos ouve. Perdão. Ao redor desta terra. Paizinho, te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada um dos meus amigos, meus irmãos que nos assistem e nos ouvem ao redor deste mundo. E é mim que falo contigo. Dá, Senhor, a nós um final de semana abençoado e ajuda-nos em tudo. Pois é, Senhor, o que nós te pedimos. Porque só existe um Senhor e um só Deus, que é o Senhor. Não existe outro, Pai, para nós. Não existe outro. Então, Senhor, sabendo quem é o Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoa sempre os nossos pecados nos ajudando. Então, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará, em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.